Bom, vamos trazer informações agora sobre o caso da vereadora Tatiana Medeiros, presa pela Polícia Federal desde o último dia 3 de abril. Ontem, o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí avaliou o pedido de habeas corpus apresentado pela defesa da vereadora e rejeitou por 5 votos a 2 o habeas corpus, que foi impetrado pelo advogado Samuel Castelo Branco Santos, em favor da vereadora Tatiana Medeiros. Com a decisão da Corte Eleitoral, a parlamentar continuará em prisão preventiva, conforme já havia sido determinado. A vereadora foi presa no último dia 3 de abril pela Polícia Federal por suspeita de crime eleitoral e suposta ligação com facção criminosa. Em sua leitura do relatório de investigação, o juiz José Maria de Araújo deu detalhes do esquema de compra de votos alegadamente atribuído a Tatiana Medeiros e mais 5 pessoas, dentre elas a mãe da parlamentar Maria Odélia, o padrasto Estênio Ferreira e também outros familiares. De acordo com o relatório, o padrasto da parlamentar teria movimentado mais de 9 milhões de reais em sua conta bancária com o esquema de compra de votos e associação com a organização criminosa. O magistrado lembrou que durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão em endereços relacionados a Tatiana Medeiros foram encontrados quantias de dinheiro em espécie totalizando quantias supostamente oriundas de meio ilícito. Segundo o relatório, foram também apreendidos R$97 mil guardados em sacolas na residência da vereadora e R$10 mil escondidos no forro do escritório de advocacia da parlamentar. O caso tem repercutido na Câmara Municipal. Ontem, uma nova fase da Operação Escudo Eleitoral foi deflagrada com o cumprimento de mandados judiciais na Câmara Municipal de Teresina. A Polícia Federal foi até a Câmara Municipal para cumprir mandados de afastamento de servidores comissionados lotados no gabinete de Tatiana Medeiros e também na presidência da Câmara Municipal. Entre os servidores afastados, o Estênio, o padrasto da vereadora Tatiana Medeiros, é um dos servidores comissionados que foi afastado o Estênio Ferreira, um dos servidores comissionados afastados pela Justiça. Ontem, a Polícia Federal foi até a Câmara Municipal para entregar essa notificação. E além do afastamento das funções, comissionados também estão proibidos de adentrar nas dependências da Câmara Municipal e também de manter contato com outros servidores do Poder Legislativo. Ontem, durante a entrevista coletiva, o procurador da Câmara Municipal, Pedro Ricardo Couto, se posicionou mais uma vez sobre a decisão judicial, a nova fase da Operação Escudo Eleitoral e também sobre o futuro de Tatiana Medeiros na casa. O mandato de Tatiana Medeiros, quais são os próximos passos? Quem falou sobre o assunto durante a entrevista coletiva foi o procurador da Câmara Municipal de Teresina, Pedro Ricardo Couto. Em nenhum momento a Câmara ela disse que o TRE iria decidir, tomar a decisão que nós teríamos consultado para, a partir desse resultado, dessa informação do TRE, iríamos tomar a decisão. Não foi isso que aconteceu. Nós ingressamos, sim, com uma consulta institucional em abstrato para poder sanar uma questão de lacuna normativa. A princípio, eu mantenho aqui, juntamente como nós da Procuradoria já fizemos esse estudo, a princípio nós estamos mantendo a questão regimental de 60 dias, a princípio. Mas estamos aguardando, estamos tratando o caso como é um caso excepcional, um caso novo, com muita prudência, com muita responsabilidade para fazer tudo dentro da legalidade. Bom, e aí após a decisão de ontem que manteve a prisão de Tatiana Medeiros, hoje pela manhã, daqui a pouco às 10h30, no plenário da Câmara Municipal, acontece uma entrevista coletiva. A mesa diretora da Câmara Municipal convoca os profissionais de imprensa para uma entrevista coletiva que tratará sobre o caso envolvendo a vereadora Tatiana Medeiros. Deve ser aí uma entrevista, a expectativa, pelo menos essa, que o presidente da Câmara, Enzo Samuel, e os demais membros da mesa diretora se manifestem e apontem os próximos passos que a casa vai adotar no que diz respeito à situação da vereadora Tatiana Medeiros, que segue presa
em uma sala de Estado-Maior no quartel do Comando-Geral da Polícia Militar do Piauí. Situação emblemática, triste, mais uma vez, a gente fala. Inédita. E esse protagonismo no nosso estado, né? Que a gente fica envergonhado. Agora, uma dúvida que me veio à cabeça aqui, desses 3 que foram afastados da Câmara Municipal ontem, os 3 servidores, um da presidência, quem indicou essa pessoa para ser nomeado na presidência? Ontem o procurador Pedro Ricardo, ele entrou também nessa seara. A informação que foi repassada pelo procurador é que é um trâmite normal na Câmara Municipal. Todos os 29 vereadores façam indicações para cargos na presidência, assessorias na presidência, são indicações dos próprios parlamentares. Então, a indicação é da vereadora Tatiana Medeiros, apesar do servidor estar lotado na presidência, é uma indicação da vereadora Tatiana Medeiros. E era o padrasto dela, né? Exatamente o Estênio Ferreira, que movimentou ontem, segundo o relatório, 9,7 milhões de reais no prazo de 1 ano. Inclusive chamou a atenção porque essa movimentação financeira ocorreu por meio de cerca de 17 mil transações. Então, realmente, chamou bastante atenção. Agora, ontem, quando o relatório começou a ser lido, realmente criou-se até uma expectativa de que ela poderia, a vereadora Tatiana poderia sair da prisão, se mantesse ali afastada do mandato por meio daquelas medidas cautelares. No entanto, o relatório trouxe informações, Chico Gomes, que eu considero muito fortes. Essa, do padrasto da vereadora, movimentar mais de 9 milhões... Quase 10 milhões de reais no prazo de 1 ano. Segundo a investigação, tem relação tanto com a compra de voto como uma associação por organização criminosa. Tudo isso são fatos muito relevantes, muito sérios, né? E aí a gente observa também a presença dele enquanto assessor do presidente da Câmara Municipal. Tudo bem que é uma indicação da vereadora, mas não deixa de contaminar todos os trabalhos do parlamento. E aí a gente cria uma expectativa muito grande para que nessa coletiva de imprensa o presidente venha com medidas sérias, com medidas mais firmes, né? Porque a gente está falando, e aí desde o começo podem acompanhar as nossas falas, eu acredito que a gente sempre pontua 2 questões. A primeira, que a vereadora tem todo o direito de se defender. Ela, obviamente, tem direito à ampla defesa, ao contraditório. No entanto, se ela for inocente, ela deve retornar ao seu mandato que foi dado pelo povo de Teresina. Mas as informações que o relatório aponta são praticamente suficientes para se ver uma ligação, a dela, de fato, com o que ela está sendo acusada. E perante isso, eu acredito que a Câmara precisa tomar medidas mais firmes, mais efetivas, sob pena de ter a imagem de todo o parlamento contaminado. Porque ontem a operação chegou no gabinete do presidente, Tudo bem que foi por uma indicação da vereadora, de um servidor indicado pela vereadora, mas eu acredito que Teresina não merece ter, sob seu parlamento, suspeitas de crimes terríveis, porque quando a gente fala em facção criminosa, a gente está falando exatamente daquilo que é mais violento, daqueles crimes que a polícia combate todos os dias e que afeta a sociedade. Então é um tema sensível. Tem muitos vereadores que evitam falar, e a gente até entende que realmente é um tema sensível, mas é preciso que seja tratado com a seriedade que o caso demanda, e eu acredito que medidas firmes devem ser tomadas por parte do parlamento para evitar que tudo isso contamine ainda mais um ambiente que é essencial para a cidade de Teresina. Então espero que na coletiva de hoje o presidente, a mesa diretora não venham com blá blá blá, blá blá blá, não venham dizendo que é preciso ter cautela, é preciso aguardar mais informações. É claro que o julgamento não foi feito, mas eu acho que a sessão de ontem deixou bem claro a natureza das informações, que realmente são bastante sérias, e então eu acredito que o parlamento precisa atuar de forma mais firme para tentar minimizar o impacto, não só na sua imagem, mas também na possibilidade de influência dessas organizações criminosas nos trabalhos do Legislativo. Porque, só para concluir aqui, Nathan, o que a gente está vendo na prática, o que a investigação está apontando, era dinheiro público indo para as mãos
de organização criminosa. Aí começa assim, viu, Chico Gomes? Porque depois você tem a participação dessas organizações nas licitações, e aí quando pensar que não, a coleta de lixo, outros tipos de serviços públicos estão nas mãos de organizações criminosas, o que obviamente é muito sério. E para finalizar sobre esse tema, vale salientar que não foi somente a Câmara Municipal que nomeou pessoas envolvidas na criminalidade. Nós tivemos recentemente a Assembleia Legislativa, que tinha pessoas que estavam até presas, mas mesmo assim nomeada na Assembleia, e o padrasto, segundo informações da vereadora, até um dia desse estava nomeado na Secretaria de Saúde do Estado do Piauí. Então, assim, é necessário que os órgãos em si... Exatamente. É necessário que os órgãos em si busquem mecanismos para filtrar quem adentra no serviço público, porque é inadmissível que nós tenhamos pago com nossos impostos pessoas que são envolvidas na criminalidade por uma nomeação de uma indicação ou outra. Então, assim, qual é o critério que é usado para o Natanael nomear alguém no gabinete dele? Qual é o critério que é usado para o João Magalhães ser secretário de uma pasta do Estado ou do município nomear alguém que vai trabalhar em serviço prestado na sua pasta? Então, é necessário que o poder público tenha mais compromisso e mais respeito com a população. Afinal de contas, você colocar alguém que é envolvido com a criminalidade para servir a população é, no mínimo, desrespeito.